Fala pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar aqui a respeito de como a topografia, como conhecer a topografia da sua propriedade pode te auxiliar a tomar as decisões. Então vamos lá. Esse é o primeiro vídeo do ano. Eu estava sem postar tem mais ou menos um mês aí porque eu mudei de cidade, estou trabalhando numa fazenda aqui em Porangatu com o pai de um amigo meu e estamos aí no dia a dia. Mais para frente eu vou trazer vídeos das fazendas, das propriedades que a gente planta, justamente para trazer mais informações para você. Mas hoje vamos focar na topografia. Então, como que funciona essa parte de topografia? Topografia é justamente entender o terreno. Muitas vezes, se você já tem uma propriedade ou está pensando em comprar, esse é um ponto essencial. Muitas vezes ele reflete no valor do hectare. Então, propriedades mais planas vai ter um hectare mais caro. Propriedades com declividade maior, uma impossibilidade de trabalhar de forma tão facilitada, vai ter um hectare mais barato. Então, tudo isso a gente vai trabalhando para conseguir entender e tomar as decisões certas também, né? Por exemplo, o primeiro ponto que eu quero trazer nesse vídeo é quanto às cultivares. Então, quando a gente fala na soja, existe um boletim aqui da Embrapa que fala as cultivares de acordo com a sua micro-região. Então, dependendo de onde você está localizado, vai ter cultivares mais adaptadas para aquele clima, para aquela altitude, para o zoneamento climático ali. E com isso, a topografia é um ponto essencial. Por exemplo, quando a gente abre esse boletim da Embrapa, dependendo da cultivar, ela tem lá acima de 600 metros ou até 600 metros. Então, se sua propriedade aí tem abaixo de 600 metros de altitude, então uma cultivar é melhor adaptada. Acima de 600 metros, outra cultivar é melhor adaptada. Ou tem outra janela de plantio para ela, justamente para aproveitar a questão do clima, né? Então a topografia é muito importante. E com essa informação você vai conseguir negociar melhor com produtores. Por exemplo, se a gente pegar aqui, quando vai numa AgriShow, TecnoShow, AgroBrasília ou alguma feira agropecuária da sua região, lá tem uma série de vendedores, né? Que estão lá para vender sementes, vender insumos e tudo mais. Essa parte de sementes, você conhecendo a topografia da propriedade, você vai conseguir manejar melhor, negociar melhor, ver qual a melhor cultivar que está sendo apresentada lá. Então, você tem a informação e com essas informações você vai conseguir ter mais poder de argumentação com o vendedor, né? Então esse também é um ponto muito essencial. E a gente não fica preso só na soja, eu só falei ele como exemplo, mas o milho, sorgo, trigo, feijão, todos eles vão estar ligados à topografia. Então é muito importante você saber para saber o que manejar, o que fazer e o que não fazer. O segundo ponto é a respeito da mecanização. Então eu já peço aí que vai deixando o like, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, né? Esse é o primeiro vídeo do ano, mas a gente vai trazendo mais, cada vez mais, com mais informação. Então teve muito mais aí nas frases. E com esse, quando eu falo, né, da mecanização, porque propriedades, como eu já falei, diferentes declividades, topografias, vão ter mais dificuldade de mecanizar ou menos dificuldade de mecanizar, introduzir tecnologia e tudo mais. Então pensa aí, uma propriedade 100% plana, é muito mais fácil você comprar maquinários maiores, comprar maquinários com maior potência, você vai ter um rendimento por hectare muito maior, não vai ter, vai parar menos, então tem todos esses detalhes aí de operacional, que é muito importante. Uma propriedade que não tem essa possibilidade, que tem uma declividade ali de 30, 20, dependendo do local, esse tipo de maquinário não entra. Por exemplo, se a gente usar um exemplo aqui, que muitas vezes sai pra gente, propriedades do sul, normalmente são propriedades em morro, né? Então tem muito mais morro, tem poucas áreas planas, só que a terra lá, o solo é muito bom. Então o que acontece? São semeadoras ou plantadeiras, né, menores. Não é possível colocar um momento 40 linhas dentro de uma propriedade do sul lá que trabalha na serra. Por quê? Por causa que o trator vai ter que ser muito forte para conseguir puxar no morro. O maquinário vai fazer manobra com o maquinário, vai dar muito mais trabalho, muitas vezes vai ter que fazer beirada de matas e tudo mais, com muito mais que seria, né, se fosse possível colocar semeadores tão grandes. Então com maquinários menores é muito mais fácil você fazer esse tipo de
de operacional. Então, aí que tá um detalhe. Um exemplo mesmo que eu posso colocar da minha família. O meu tio, ele tem uma propriedade em Panalmira, perto da minha cidade lá em Anápolis, é a cidade vizinha. Essa propriedade deve ter mais ou menos uns 30% de declividade, um morro lá. O meu outro tio, ele trabalha com mecânica. Então, o tio dono contratou o irmão para fazer o quê? Fazer uma terraplanagem do morro. Então, ele foi fazendo como se fossem escadas. Eu tenho até uma foto do dia que eu fui jogar calcário lá. Eu joguei calcário até de forma manual. Dividi o saco, né? Era meio saco para metade da estufa e meio saco para o outro. Eu vou colocar a foto aqui para vocês entenderem como que foi feito esse trabalho. Então, para tornar agricultável aquela área, a gente teve que fazer isso. Então, já é um detalhe muito importante. Se fosse uma propriedade plana, seria muito melhor. Uma outra, desse mesmo tio da mecânica, ele comprou uma área que a declividade lá é de 45 graus. Eu fiz o estudo lá da área para ajudar na irrigação, e que também é um próximo ponto que eu vou falar, mas 45 graus, é muito difícil você mecanizar, é impossível, falar a verdade. Lá trabalha só de forma manual, seja passar veneno para ervas daninhas, seja para controle de fungos na banana, então tudo lá, a colheita também de forma manual. Então, entender a propriedade, essa declividade, vai ser para você tomar a decisão de adquirir ou não, juntamente a mecanização, né? Eu vou poder colocar mais tecnologia, vou ter que colocar menos tecnologia. E claro, você consegue fazer esse estudo de forma remota. Eu mesmo trabalho com análise CropSat, que nela eu pego ali a sua propriedade e estudo a topografia dela, além de outros pontos, como o NDVI, o histórico, e a gente conversa bastante. Mas esse ponto da propriedade, eu vou ver qual a declividade, se tem algum ponto que é importante a gente focar, que se tem alguma área que não é possível plantar, se tem que realizar algum manejo de solo, por exemplo, de conservação. Por exemplo, se está tendo uma área de erosão laminar que pode futuramente evoluir para uma vossoroca e deixar aquela área não agricultável. Então a gente vem com esse estudo para você conseguir fazer um manejo correto e evitar dor de cabeça para o futuro. Se você tem interesse de adquirir ou conversar comigo, pode clicar no link aqui na descrição, vai estar aí, que aí a gente consegue organizar isso para você ter acesso a essas informações. No terceiro ponto, como eu estava falando, é quanto ao sistema de irrigação. Conhecer a propriedade, a topografia, vai permitir você saber qual sistema de irrigação pode colocar. Por exemplo, tem um boletim aqui da Embrapa que eu vou ler junto com vocês aqui, vou colocar no print, em que nele fala quais os limites máximos de declividade. Por exemplo, aqui, o método de irrigação por superfície pode ser desenvolvido em áreas com declividade de até 15%. A aspersão pode ser empregada em áreas de até 30%, enquanto o gotejamento pode ser implementado em áreas com declive de até 60%. O computador está meio longe. Então, diferentes tipos de sistemas vão suportar diferentes tipos de declividade. Então, não é possível colocar um sistema de pivô central numa área de 30% de declividade. Fica muito inviável, tanto economicamente como operacionalmente. E isso vai refletir na sua produtividade, no investimento que você tem que fazer. Então, a topografia, o estudo da topografia está muito ligado ao quanto de investimento você vai ter que fazer para tornar aquela área viável para implementação de tecnologia, implementação da agricultura de precisão e tudo mais. Então, isso é muito importante você entender para você saber quais as decisões que vão ser tomadas, o que você vai fazer e tudo mais. Principalmente se for uma área que você está pensando em adquirir, que não visitou e tudo mais, ou uma área que você já tem e está precisando de mais dados para trabalhar, com toda certeza. Então é isso. Conhecendo a topografia da sua propriedade ou da propriedade que você vai comprar, você vai conseguir saber quais decisões tomar, qual a decisão certa, qual o investimento necessário para conseguir ter o retorno que você espera. Então, esse foi o vídeo de hoje, foi o primeiro, e aí em 2024 vão vir muitos mais. Agradeço a todos e até a próxima. Falou!